Você pode dizer sim, ou você pode dizer não. Lembra que, para ser um pedido, ele tem que te dar a opção de você dizer sim ou não. Se você não tem a opção, não é um pedido, é uma pressão. O não terceirizado. O que é o não terceirizado? Anota aí. Ele é mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo para a gente se identificar. Quando eu estudava na faculdade, tinha lá uma mulher que tinha um carro e tinha duas pessoas, duas mulheres que iam junto. Então, eram 3 mulheres ali que pegavam um carro e seguiam um caminho, que era um caminho que eu tinha que caminhar. Então, eu cheguei para ela e disse assim, olha, posso ir com vocês? E aí ela disse assim, olha, eu não posso te dar carona porque o meu marido, eu combinei com o meu marido que que eu não vou dar carona para homens. Falei, tudo bem, ok. Ela deu uma explicação, mas você vê que ela diz um não, mas é um não onde ela coloca o marido dela na frente. É um não, por isso que é um não terceirizado, né? Imagine que você é a chefe de um determinado setor, chega alguém e fala, olha, pode me dar uma folga? Aí a pessoa diz assim, eu tenho que verificar com a diretora, se é possível. Só que, na verdade, era você que podia, você tinha o poder de dizer sim ou não. Só que você não banca, você sempre coloca uma outra pessoa na história, ou alguém. Eu lembro da adolescência, que uma das primeiras garotas, assim, que eu me interessei, comecei a conversar com ela e tal, eu falei assim, a gente podia até namorar. Aí ela disse assim, não, mas aí Deus tem que autorizar. Aí eu até, por curiosidade, perguntei, e como é que Deus fala com você? Ela disse, não, mas é uma coisa entre eu e ele fala comigo, né? Então, já foi um não ali, né? Mas é um não que ela não conseguiu bancar, disse, olha, eu não quero, não vai dar certo, mas ela coloca uma história, coloca um Deus, alguém que eu não tenho acesso, mas a gente era ali bem adolescente, tudo bem, mas imagina um adulto, voltando a essa história, né? Imagina um adulto que sempre terceiriza o seu não por outra pessoa, é o marido, é o chefe, é a regra. Uma vez eu pedi um livro emprestado e a pessoa disse, eu vou falar com o dono do livro, se eu posso te emprestar. Mas aquela pessoa era o dono do livro, né? Então, assim, sempre está se defendendo, colocando outra pessoa. Esse tipo de não, ele também te faz se livrar da responsabilidade de dizer sim ou não. Ele parece ser até um não legal, uma ótima estratégia, Neuza, para você não sofrer os incômodos de ter que dizer sim ou não, de você se livrar. Mas, por que esse tipo de não a gente nunca deve usar? E ele é um não muito tóxico, porque ele quebra sua autoria. Você deixa de ser a protagonista da sua própria história. Você não tem ali, cadê a sua autoria? Né? Cadê a sua independência? É aquela criança que diz assim, eu vou falar com meu pai, eu vou falar com minha mãe se ele deixa. Imagina, né? Alguém faz um pedido ali para a criança, ela fala, tenho que pedir para o meu pai. E é interessante que muitos adultos fazem isso, só de que uma forma atualizada, não é eu vou pedir para o meu pai, eu vou ver com o chefe, eu vou ver com o esposo, eu vou ver com Deus, vamos ver qual que é a regra, né? Você vai sempre ter um escudo. E, às vezes, é verdade mesmo, às vezes você precisa ter ali a autorização de outra pessoa. Se for esse caso, tudo bem. Mas se você pode decidir e você terceiriza essa decisão colocando outra pessoa, aí é esse não que te fragiliza.
vamos lá, a gente ainda tem mais 5 minutos. Sem julgamento. Quem aqui, vou perguntar, tá? Elisângela, você já usou algum tipo desses 4? Eu fiquei até na dúvida agora, hein? Mas o não agressivo nunca fui agressiva. Mas eu acho que eu já usei o não oposto. Tô lembrando aqui, tentando lembrar de uma situação onde eu queria dizer não e disse sim. E não cumpriam. E não cumpri. Mas eu tô lembrando aqui de uma situação para tentar contar para vocês, mas eu tenho certeza que foi esse que eu utilizei. E o não terceirizado, já usei também, já. Quando eu falo assim, não, vou ver com meu esposo. Mentira, já queria dizer não mesmo, mas aí falei, não, vou ver com meu esposo. Porque eu acho que ele vai trabalhar, então eu te dou a resposta, dependendo da resposta dele. Mentira, eu já tinha decidido não. Mas eu acabei não falando não pra ela, mas falei que ia ver com ele. E coloquei meio que a culpa nele, falando, não, é que ele não vai poder. Mas é porque eu achei uma pessoa. Sugestivo que tá na lista. Então eu acabei terceirizando esse não. Porque se for um absurdo, você poderia, né, utilizar outros tipos de nãos. Sim. Mas usou aquele não terceirizado, porque te fragiliza, você perde, né, a postura, a autoridade, e a pessoa às vezes até percebe. Né? E quando você utiliza aqueles nãos que a gente colocou, né, o não com alternativa, o não com microexplicações, o não condicionado ou não condicionado, a pessoa, ela passa a te respeitar. Passa a te respeitar. A pessoa diz, nossa, você falou não, e a pessoa ainda, né? A Cristina colocou aqui, né? Ela colocou aqui, olha, eu já utilizei o não... já utilizei o não mentiroso, porque a outra pessoa não sabe lidar com a verdade. A pessoa não sabe lidar com a verdade. Então, como o meu tempo é muito precioso para ficar dando explicação para a gente barraqueira, eu menti porque não lidar bem com a verdade e merece a mentira. Ela colocou aqui que ela falou o não mentiroso porque a pessoa, ela não sabia lidar com a verdade. É que a Cristina, ela acabou fazendo essa afirmação porque ela entrou já depois que a gente explicou ali, com a pessoa que não sabe lidar com a verdade, que tipo de não que você utiliza. Porque se você utiliza um não mentiroso, é um não que te enfraquece, né? Te enfraquece. Para pessoas que não sabem lidar bem com a verdade, dependendo da situação, é um outro tipo de não que a gente utiliza, um não que te fortalece. Que tipo de não? Vamos ver, deixa eu imaginar que uma pessoa que não sabe lidar bem com a verdade, quando você diz não para aquela pessoa e você sabe que aquela pessoa não sabe lidar com a verdade, talvez, é porque tem que analisar direito, mas talvez pode ser um não com, se é uma pessoa que você tem vínculo, que você gosta, pode ser um não com microexplicações, micro, né? Não por causa disso e disso, disso. Se a pessoa rebate, a técnica do disco arranhado. Que é a técnica do disco arranhado? Você só repete para a pessoa. Se a pessoa continua insistindo, aí eu vou para o não seco, né, que eu utilizo o não só. É não. Primeiro eu dei um técnica, você faz combinações, eu dei a técnica com a microexplicação. A pessoa não lidou bem com aquele, continua insistindo, aí eu não seco. Mas eu não entrei na mentira, porque na mentira se vota, a pessoa não sabe lidar com a verdade, e por causa da pessoa eu minto. Porque a mentira, né, então, entendeu, me fragilizou. Por isso que você vai utilizar, que rola, colocou, né, por isso que você utiliza, você tem que ter na prateleira esses nãos que você vai usar para cada situação. No caso
caso daquela história que eu coloquei inicial, da moça da garantia. E aí, que tipo de não que eu dei para ela? Eu dei um não para ela com microexplicação, apesar de ela não ter vínculo comigo. Eu falei para ela assim, ó, eu não quero porque está muito caro essa garantia. Aí ela, não, mas tá barato porque isso aqui é o preço de um chocolate. Aí eu fui para o não seco, falei, moça, a resposta é não. Aí ela falou assim, tá. Aí depois ela, então você compra para me ajudar? Aí eu disse, olhei dentro do olho e disse, moça, olha só, que não é um não agressivo, é um não seco, moça. Não, moça, não. Ainda coloquei o moça, né? Não. Aí ela disse, então tá bom, acabou. Então eu fiz a combinação. O não com microexplicação, apesar de ela não ter vindo, mas porque ela foi simpática, tal, foi legal, aí a minha personalidade também, tudo. Aí eu dei uma microexplicação, mas como ela insistiu, não seco. Agora eu podia falar, eu já falei que não. Aí é um não agressivo. Fala, moça, você tá pensando que a gente é besta? Faz sentido nenhum você vender aqui, mas ela só está tentando cumprir a meta, ela está numa situação vulnerável ali. Aí eu podia falar um monte para ela, tem gente que faz isso, fala, olha a fila aqui e tal. É um não agressivo, não. Eu dei um não com explicação, depois um não seco. Lembra que eu disse que o não seco tem a ver com o tom? O que diferencia um não seco de um não agressivo? Muitas vezes é o tom, não é o que você fala, mas é o jeito que você fala. O que é um não agressivo? Imagina uma porta. Gente, isso aqui é muito legal. Você tem uma porta, você está dentro da sala. Se a porta está aberta, a pessoa chega, normalmente entra. Se a porta está fechada, já tem um não ali, a pessoa bate. Se a porta está fechada e ainda trancada, porque assim, se a porta está fechada, a pessoa bate, mas a pessoa dá uma pausa, assim, ela para antes, pensa duas vezes, aí bate e abre. Se a porta está trancada, já é um não. São não seco. Agora imagina assim, ó, a pessoa vem, quando você olha aquela pessoa, que a pessoa vem, você pega a porta e pof, bate na cara, né? Aquilo bateu a porta na minha cara, desligou o telefone na cara. São os não secos. A porta fechada, eu fechei a porta, mas fechei com agressividade. Então, certo? Vamos para o último. 5 nãos que você tem na prateleira. É só praticar 5 nãos que você nunca deve usar. Quem vai falar o próximo? Eu vou dizer para a Nath, né? Nath, você pode falar o número, Nath? O último. É bem estudo mesmo isso aqui, gente. Tá mudo. Perdão. Peraí, que a criança tá aqui, ó. Que legal. Escolher o último número? Eu quero número 2. Já foi? Número 2. Então, vamos lá. Por que é importante vocês terem anotado? Porque vocês vão consultar isso aí depois. Porque isso aqui é um repertório muito bom. Isso vai deixar você tão forte. Porque, veja bem, Nath, a pessoa te fez um pedido. Você já sabe que você vai dizer não. Agora, você não está na dúvida se eu falo não ou sim. Você já está decidida. Eu vou falar não. Só que agora, você vai escolher que tipo de não que você vai falar. Isso é postura. Isso é decisão. Olha como você sai da dúvida. Digo sim ou não. Agora é escolha. Você sai da dúvida, do trauma, e agora você entra em outra posição. É a posição de quem escolhe que tipo de não vai usar. E é uma pessoa que tem maturidade, que sabe que não os que você não vai usar. Que é os nãos infantis. Todos esses nãos as crianças usam. O último não é 2, você falou? É. O 2. Esse aqui é o não com desculpas. O que é? Você diz não. Esse aqui é um dos que eu mais vejo. Pode parecer que não existe assim muito, mas nossa, você diz não, mas pede perdão por dizer não. A pessoa te pede algo e você fala assim, olha, me desculpa. Né?
Tipo, você passa uma história assim, ó, me desculpa, eu sou péssima mesmo, não fica chateada comigo não, né? E o outro vê uma brecha, né? Por quê? Porque parece que você é culpada por você estar dizendo não. Porque muitas vezes a gente não precisa ser frio mesmo com a pessoa, né? Não precisa daqueles não secos. A gente precisa de humanidade, você dá uma explicação, você abre para negociação, né? Você vai com um tom legal, né? Mas quando você fica pedindo desculpa por ter posto limite, a pessoa entende que você deveria dizer sim, que você pode dizer sim e que você é uma vilã. Olha a posição que te coloca quando você fica pedindo desculpa por dizer não. É uma posição de fragilidade. E essa palavra, essa frase, me desculpa, o nosso organismo, eles entendem do jeito que você fala. Você começa a pedir desculpa porque você precisou dizer um não. Então, não tem sentido, né? Esse é um não que talvez vocês tenham hábitos de fazer isso, mas cortar esse hábito. Certo, gente? Quem aqui já tem costume de dar não com desculpa? Eu até sei. Quem? Cleusa tem hábito de dar não com desculpa? Sim, né, Cleusa? Dá muita desculpa, não. Então, gente, para fechar, deixa eu fazer só um resumo rápido para vocês. O importante é que vocês anotaram. Isso é o que vai fazer toda a diferença, porque vocês vão dar uma conferida. Então, hoje, vocês receberam 2 pontos. Na estante tem 2 partes. 5 nãos prontos e 5 nãos proibidos. Certo? E aí funciona da seguinte maneira. Vocês lembram que os nãos prontos, eles tiram de você o peso da indecisão, se fala sim ou não. Você agora só escolhe que tipo de não que você vai dar. Certo? Ele vai tirar você, você utilizando esses não, eles vão tirar você da postura de fragilidade. Lembra que dizer não é uma frase. Dizer não é uma postura. Você tem uma postura e você tem uma escolha. A pessoa te fez o pedido, você reconheceu, filtrou. Qual é o filtro? Meu princípio, meus valores, que a gente falou nas outras aulas, em que posição que esse pedido me coloca. Se você viu que isso viola, você decidiu já, é não. Eu vou dizer, a minha posição é não para esse pedido. Aí agora você vai para a segunda etapa. Que tipo de não que eu vou usar? Se você se pegar falando os nãos que não deve, você larga aquilo lá. Por quê? Porque os nãos que você não deve usar, eles são portas para o inferno emocional. Ele te prende, ele te fragiliza. E os nãos que você pode usar são nãos que te fortalece, que gera admiração, que você se sente mais poderosa. Você se torna as divas do não, as mestres dos nãos, as realezas do não, tudo isso aí que dá sensação de poder. Esses não, eles te dão poderes. Os outros nãos que você não deve usar te dá fragilidade. Então você escolhe. Você vai usar os nãos de fragilidade ou você vai escolher os nãos que te dá poder? Escolhe os nãos que te dá poder. Olha só, a gente falou o não com microexplicação, pequena explicação. Aí se você vai para um tipo de não que é com muita explicação, que está no outro, o que acontece? Você dá brecha, por quê? Porque muitas vezes as pessoas, eles te sondam. Você começa a explicar muito, começa a pedir desculpa, aí as pessoas pegam aquilo e jogam contra você. Mas se você usar esses nãos,
que eu coloquei para vocês, normalmente esse tipo de coisa não vai acontecer. O que vai acontecer é admiração. E você pode combinar esses tipos de não. Como eu mostrei para você a combinação com a panela de pressão. Eu dei uma microexplicação porque a moça foi educada, ela insistiu, eu dei um não seco, combinei 2 nãos. Então vocês vão brincar, esses 5 nãos que eu passei para vocês, vocês vão combinar ele, vocês vão brincar e vão praticar. E em 2 meses, eles normalmente já estão automáticos na vida de vocês. E é interessante que vocês vão ver como isso te dá postura. Assim, sabe? Tipo uma sensação de poder. Você falou não e a pessoa ainda te admirou. Certo? É isso aí, gente. Então, a gente finaliza hoje. Vocês saem daqui com muita ferramenta. E para quem começou o curso lá atrás, chegou até hoje aqui, eu tenho certeza que vocês já são mestre dos nãos. Agora é só praticar. Certo? Então, quem gostou, vamos, Claudinho, então. Aplauso, pode mandar um aplauso. Tchau, gente. Forte abraço para vocês. Tchau. Até mais.